Vamos falar agora, então, com uma palestrante muito especial, parceira, amiga, uma pessoa que ajuda muito as atividades aqui do Conselho, um expoente da profissão aqui no Rio Grande do Sul. Luciane Scherer, obrigado pela participação, uma honra estar aqui contigo de novo. Né? Vamos falar... A honra é minha. Vamos falar um pouquinho dos pilares do futuro do trabalho, inteligência emocional. O que tu tem de novidade para a gente? Como que tu quer abordar este tema aí? Então, Roberto, eu primeiro quero agradecer, né, de estar aqui com vocês mais uma vez. E eu vou começar não me apresentando muito, não falando muito quem eu sou, mas eu vim aqui para contar uma história para as pessoas. Eu quero contar uma história de uma menina que nasceu numa família feliz e que era princesa da família e que todas as pessoas entregavam e davam de presente tudo que a menina sempre quis. Só que, principalmente o pai dessa menina, tudo que ela queria, ele dizia: meu Deus, minha filha é uma princesa, e então eu vou dar para ela tudo que ela quer. E essa menina foi se acostumando. Quando alguém dizia não para ela, ou na escola, ou na própria família, ou a mãe, ou um irmão, ela chorava. E ela chorava alto, e cada vez mais alto. E aí as pessoas davam as coisas que ela queria, que era um brinquedo, um doce, alguma coisa. E essa menina foi crescendo, e ela virou uma adolescente, que tinha posicionamentos fortes e que todo mundo dizia: que legal, isso é personalidade, isso é atitude, ela fala alto, ela consegue as coisas, e isso é atitude. E ela foi crescendo nesse mundo achando que quando ela gritava alto e ganhava as coisas era atitude. E essa menina cresceu, virou uma mulher. E essa mulher um dia foi para o mercado de trabalho. E essa mulher no mercado de trabalho continuou gritando, falando alto, e foi subindo cada vez mais e conseguindo cargos de supervisora, coordenadora, diretora, gerente, mudava de empresa, e sempre com essa postura, e sempre dava certo, porque ela gritava alto e as pessoas acompanhavam e davam o que ela queria, que muitas vezes era ter simplesmente a razão. Mesmo que ela concordasse com outras pessoas nas reuniões, ela gostava de ter a palavra final, para ter a razão. E essa menina, um dia, já mulher, já adulta, encontrou alguém que foi criado e educado exatamente como ela, e que gritava alto também, e que falava alto e que batia na mesa, e que se impunha fortemente. E essa menina, quando encontrou essa pessoa numa reunião, ela saiu da reunião incomodada, chateada, que não tinha ganhado daquela vez, mas ela era guerreira, ela não se entregava. E aí o que ela fez? Ela foi de novo para a reunião. Dessa vez eu vou ganhar. E ela foi com tudo, e foi falando alto, e foi gritando, e foi batendo na mesa, e ela saiu da reunião chorando, porque dessa vez ela também não conseguiu gritar mais alto. Mas ela, pela terceira vez, ela tentou de novo a mesma coisa. Até que essa menina pegou a sua bolsa, saiu chorando e nunca mais voltou para a empresa. Essa menina poderia ter sido um menino, poderia ter sido eu, poderia ter sido você, poderia ter sido qualquer um de nós, talvez seja qualquer um de nós que esteja passando por esse momento na vida. Essa menina, assim como muitos de nós, não tem nenhuma habilidade para a inteligência emocional. E é sobre isso que nós vamos falar nessa palestra de hoje, sobre os pilares do futuro do trabalho e o quanto que a inteligência emocional é fundamental nesse processo. E quando nós estamos falando em inteligência emocional, é importante nós pensarmos quem nos programou. Foi a família? Foi o nosso primeiro emprego? Foi o nosso primeiro chefe?
foi os nossos conceitos, foi as nossas crenças, foi os nossos paradigmas, foi as coisas que nos disseram que era certo. Essa menina talvez tenha ouvido que, ok, ela gritar com os outros, ok, ela intimidar os outros. Isso é sinal de personalidade. E não tem certo nem errado nesse processo. O que tem é programação. E a gente é programado, e às vezes a gente se dá conta dessa programação 40 anos depois, 30 anos depois, 50 anos depois, e algumas pessoas, por não se desenvolverem, não se dão conta nunca. E passam uma vida inteira tendo que gerenciar emoções extremamente estressantes e que levam a doenças. E nós, muitas vezes, somos programados também pelo exemplo. E se eu tiver um gerente, um chefe que eu admiro e que eu percebo, nossa, ele intimida as pessoas e isso funciona. Ele é respeitado. Nossa, ele fala mais alto e as pessoas atendem o que ele faz. E esse exemplo eu pego de padrão. Ou se eu tenho uma avó que costuma gritar com as pessoas e eu admiro aquela avó, eu amo aquela avó e eu passo a entender que isso é o meu padrão, isso é o meu normal e eu tenho que reproduzir isso a minha vida inteira. E, na verdade, eu não tenho que reproduzir, eu sou programado para essa reprodução. Por quê? Porque falar alto, intimidar, ter postura, muitas vezes é confundido com atitude, a atitude do guerreiro, da guerreira, que vai, que bate na mesa, que conversa, que tem resultado, que são as pessoas de alta execução, né? Tem algumas empresas, olha que bacana ser um trator, que bacana passar por cima de tudo. Vamos pensar sobre isso, se é tão bacana assim. A pessoa que passa por isso, que assume esse papel, quanto que ela está confortável com esse papel? E tudo isso porque na vida nós somos programados para os nossos hábitos. Aquela menina que estava acostumada a chorar cada vez mais alto para conseguir as coisas que ela queria, ela simplesmente se acostumou a fazer isso. Então, ela era pequena, ela chorava, ela gritava, ela cresceu, ela gritava, na mesa, ela batia na mesa e ela ganhava todas as reuniões. E simplesmente por qual recompensa? Pela recompensa do ganho, pela recompensa do ter razão. É mais importante para muitas pessoas ter razão do que ser feliz. Nosso comentarista anteriormente falou: vamos ser felizes? Esse é um mantra meu também. Vamos ser felizes. Será que às vezes é tão importante assim ter razão? Ou é mais importante nós sermos felizes? E nós somos conduzidos pelos nossos hábitos. Por isso que é tão difícil trabalhar a nossa programação, porque nós estamos habituados a fazer isso 40, 30, 20, 50 anos. Os hábitos conduzem a nossa vida. E quando nós estamos falando de inteligência emocional, é importante nós falarmos de 3 pilares, 4 aqui, 4 pilares. Primeiro, a conscientização. E aqui a gente fala muito sobre autoconhecimento, propósito. Isso não é chavão, isso é importante. Nós precisamos nos conhecer. E isso é muito antigo. Quem se conhece, né? Conhece-te a ti mesmo. Conscientização. E saberás quem é. Então, conscientização é muito importante, autoconhecimento. Entender as nossas emoções. Então, eu preciso me conscientizar do que causa os meus gatilhos, o que me irrita, o que me incomoda, o que me dá raiva. Talvez a minha voz, nesse momento, esteja dando raiva em algumas pessoas. Mas talvez se eu estivesse falando muito baixinho, eu também incomodaria outras pessoas. Então, qual é o meu gatilho? O que me incomoda? Qual é o meu entendimento desse processo? Eu entendo que sim, isso aciona os meus gatilhos, isso vai acionar a minha raiva e, portanto, eu vou gritar e bater na mesa. Eu preciso entender isso. Eu preciso fazer escolhas. E aqui eu não falo grandes escolhas. A partir de amanhã eu vou ser uma pessoa inteligente emocionalmente.
Nós fizemos microescolhas todos os dias. Eu estou numa reunião, eu percebi que o meu gatilho foi acionado e eu escolho se eu vou bater na mesa ou não. Eu escolho se eu vou ter raiva ou não. Eu escolho se eu vou entrar num conflito ou não. E são microescolhas diárias, a cada hora, a cada minuto, nós fizemos microescolhas. E essas microescolhas multiplicadas vão se transformar nos nossos resultados. E como a gente faz isso? Com muito treinamento, com muita conscientização, com muito entendimento, com muito autodesenvolvimento, com muito trabalho em cima das suas emoções, como na palestra anterior foi falado. Faz sentido isso que a gente conversou aqui? Faz sentido essas perguntas, né? Esse contexto que nós falamos aqui? E se faz sentido, eu quero trazer para vocês os verbos da inteligência emocional, que são 5: conhecer, controlar, entender, automotivar e gerenciar. Conhecer, eu preciso conhecer aquilo que me deixa com a garganta pronto para chorar. Eu preciso conhecer aquilo que me faz querer pegar minha bolsa e sair porta fora. Eu preciso conhecer aquilo que me faz me conhecer. Eu preciso entender o que está acontecendo comigo. E, ao mesmo tempo, eu preciso controlar, porque não é sempre que, se eu tive a minha raiva acionada, eu vou poder fazer o que eu quiser. Não é sempre que eu vou poder sair chorando. Então, eu preciso controlar como? Entendendo fortemente as minhas emoções, mas entendendo não só as minhas emoções, mas também entendendo as emoções dos outros. Quantas vezes nós lidamos com as pessoas no dia a dia e nós não percebemos que aquela pessoa está frustrada, que aquela pessoa está triste, que aquela pessoa está incomodada com uma atitude nossa, que aquela pessoa está incomodada com o nosso tom de voz, que aquela pessoa está incomodada com a maneira como nós conduzimos uma reunião ou como nós conduzimos um projeto. Nós precisamos entender, perceber o outro, reconhecer comportamentos. Quando as pessoas estão felizes, estão tristes, estão indiferentes ao que nós estamos falando, nós precisamos entender de comunicação verbal, comunicação não verbal. Nós precisamos nos desenvolver nessa habilidade. E também nós precisamos nos automotivar. Tenho certeza aqui que todas as pessoas que correm, eu corro, o quanto que nós entendemos de automotivação. Nós precisamos sair da nossa zona de conforto para ir correr sozinho. Então, para ter inteligência emocional, nós também precisamos nos automotivar. Nós precisamos entender, ok, esse é o meu gatilho, eu entendo, eu conheço, eu controlo, mas eu vou fazer a escolha de não entrar em conflito. Eu vou fazer a escolha de utilizar comunicação não violenta. Eu vou fazer a escolha de dizer para as pessoas o que eu estou sentindo e fazer os meus pedidos para as pessoas. Você estaria disposto a fazer outra coisa para que a gente não entre em conflito? E o outro verbo, que é o gerenciar, que é aqui praticamente igual ao equilibrar. Então, depois que nós conhecemos, né, entendemos, controlamos, nos automotivamos, nós precisamos gerenciar e equilibrar as nossas emoções. E isso é um exercício, eu não diria diário, ele é um exercício que é feito a cada segundo da nossa vida. E é importante lembrar que cada minuto que nós vivemos, ele já foi, ele já passou. Então, o questionamento aqui é o seguinte: se você está desperdiçando o seu tempo com conflitos, é hora de você desenvolver a sua inteligência emocional. E para desenvolver a inteligência emocional, basicamente, a gente precisa trabalhar 3 perguntas. De 1 a 10, faça a sua avaliação aí. Quanto que você conhece as suas emoções? Quanto que você conhece as emoções dos outros e reconhece comportamentos e atitudes? E quanto você gerencia as suas próprias emoções? Daniel Goleman, que é o pai da inteligência emocional, fala que nós não devemos nos libertar das emoções, mas nós devemos aprender
a gerenciar as emoções que para nós são estressantes. E, obviamente, nós aqui, como profissionais da saúde, entendemos o quanto que as emoções estressantes podem impactar na nossa saúde, né, e na nossa relação de bem-estar. E qual é a fórmula, então, para a inteligência emocional? Existe uma fórmula, todos nós queremos uma fórmula mágica. Basicamente, a gente aperta um botão, compra um curso e vira pessoas inteligentes emocionalmente. Qual é a fórmula? A fórmula, ela é uma fórmula tensa, é uma fórmula que exige trabalho, que exige treinamento. E aqui eu quero dar uma dica simples. Usar o seu caderninho, que pode ser um post-it, pode ser o seu próprio celular, e você vai trabalhar o que, que eu penso, o que, que eu sinto, o que, que eu faço. Os meus pensamentos levam aos meus sentimentos, que levam às minhas ações. Então, se você pensa algo, você sente algo, você faz algo. Comece esse treinamento. O que, que você pensa quando você está diante de um conflito? O que, que você sente e o que, que você faz? Eu penso, não quero mais trabalhar com essa pessoa, eu sinto raiva dessa pessoa. O que, que eu faço? Fico emburrado e não consigo trabalhar a minha comunicação e falar de uma maneira civilizada e educada com essa pessoa sobre as coisas que estão me incomodando. E como que eu mudo? Como que eu mudo? Como que eu mudo esse cansaço, né? Tem pessoas que estão exaustas de ter que se assumir num papel que elas foram programadas. Tem pessoas exaustas. Então, como mudo? Você vai para o mar. Como assim, Luciene, vai para o mar? Vai para o mar. E vai para o mar como? Usando novamente a técnica do que eu penso, o que eu sinto, o que eu faço, só que aqui você vai colocar um P a mais. Você vai pensar duas vezes. Pensei, não gosto dessa pessoa, pensei no mar, já tive outro sentimento e já voltei a outra ação. Então, quando você quer treinar a sua inteligência emocional, você utiliza essa estratégia, primeiro para conhecer os seus gatilhos. Vou para o mar. E aqui eu coloco o mar porque eu gosto de ir para o mar. Tem pessoas que vão para outros lugares. Então, você imagine um lugar onde você gostaria de estar e quando você estiver diante de um conflito, vá para o seu lugar preferido. Eu vou para o mar. Resumindo o que falamos aqui hoje sobre inteligência emocional. Nós falamos sobre os verbos da inteligência emocional, nós falamos sobre a importância da programação e das nossas crenças no desenvolvimento da nossa inteligência emocional. Nós falamos do papel da nossa família na inteligência emocional e na condução da inteligência emocional. Nós falamos sobre autoconhecimento, nós falamos sobre microescolhas, nós falamos sobre entendimento e nós falamos da importância do treinamento a cada segundo dessas suas microescolhas. Fez sentido o que a gente falou aqui? Se fez sentido, eu vou te convidar para que você seja exatamente como a água e contorne todos os obstáculos, todos os conflitos que aparecem na sua vida. Muito obrigada a todos. Gratidão por esse momento. Obrigado, Luciene, que incrível. A tua fala sempre toca na gente de uma maneira diferente, né? A gente sempre tem um aprendizado, uma coisa nova quando a gente fala de inteligência emocional. Vou passar para o Divaldo, então, para fazer um comentário. E depois a Luciene já resumiu bastante, respondeu várias questões. E aí eu vou passar para o Divaldo para fazer um comentário dessa palestra. Então, mais uma vez, obrigado a vocês pela oportunidade e comentar uma fala de uma amiga tão querida. É um prazer imenso e uma responsabilidade maior ainda, né? Porque ela, como sempre, deu um show. Então, eu acho que mais para fazer uma ligação, que eu não consegui terminar na anterior,
acho que as inteligências, elas todas estão interligadas. A gente tem múltiplas inteligências, e essa inteligência intrapessoal e interpessoal, elas estão ligadas a essa inteligência emocional, né? Como eu estava dizendo, os farmacêuticos 7 estrelas, que tem que se comunicar bem, como a Luciane falou, como ele tem que tomar decisões, ele tem que ser líder de uma equipe, ele tem que gerenciar uma série de situações, inclusive as emoções dele e da equipe que ele coordena. Ele vai ter que trabalhar numa perspectiva de se reinventar sempre. Tudo isso gera estresse, tudo isso gera dificuldade, e aí essa capacidade de contornar os obstáculos, ela está diretamente, associada a essa necessidade do indivíduo entender o trabalho como poesia e não como castigo, né? O trabalho como algo que estimula a gente, né? Se a gente partir da premissa que a gente passa mais de um terço da vida trabalhando, né? Um terço dormindo e o resto sobra todo o resto para um terço, então esse de trabalho tem que ser muito bom. Então, saber lidar com as emoções dentro do trabalho, numa perspectiva de pulsão, né, como eu estava dizendo, psicanalítica, né, de pulsão positiva, né, de que esse desejo, esse propósito, ele pode trazer felicidade, ele pode trazer bem-estar. Então, acho que vale qualquer sacrifício, qualquer esforço para que o indivíduo ele tenha essa adaptabilidade de se mover nesse mundo de tantas dificuldades, para poder justamente conseguir se reinventar, conseguir se redescobrir e, sobretudo, encontrar essa felicidade. É claro que muitas vezes a gente não consegue fazer isso sozinho. Então, eu queria finalizar falando da necessidade realmente, né? O pessoal faz muito bullying, né? Fazia muito bullying com autoajuda, faz muito bullying com coach. E, na verdade, será que a gente é suficientemente capaz de alcançar essa plenitude sozinho? Então, tanto é necessário que a gente busque equilíbrio emocional, e aí é importante fazer uma terapia, é importante ter um profissional que ajude a gente, um profissional, talvez um coach, um mentor, não sei, mas que a gente se espelhe em alguém e a gente tenha a possibilidade, inclusive, de poder compartilhar determinados desejos, medos, né, para que a gente consiga alcançar toda essa plenitude profissional, que eu acho que isso é uma busca incessante, mas necessária, já que a gente passa um terço da vida trabalhando, que seja um tesão, que o trabalho ele seja um prazer imenso, né? Que a gente, né? Hoje eu estava com a enxaqueca danada, mas vim para cá, parou a dor de cabeça, daqui a pouco volta. Mas é porque eu estou tão feliz de estar tendo a oportunidade de compartilhar com essas pessoas esse conhecimento, que eu acho que esse engajamento passa por essa própria... É falível, mas que você precisa, muitas vezes, de complementos, né? Mas que o propósito é a força motriz que leva a gente para frente, a felicidade da gente, da nossa família, e eu acho que isso é fundamental. E só para encerrar, né, eu queria ressaltar a necessidade dessa compreensão que a criatividade ela pode ser um escudo fundamental para isso. Acho que a gente tem que desenvolver a criatividade, porque a criatividade é sempre a possibilidade de você, na hora da dificuldade, encontrar um caminho, né, para que você consiga, de fato, suplantar esse obstáculo. Como eu disse, né, o Cortella ele fala que o medo não que o medo ele não é falta de coragem, né? Que na verdade a coragem ela é a capacidade da gente enfrentar o medo. E eu acho que o mundo está mudando e a gente tá na hora da gente se reinventar. A profissão farmacêutica precisa se reinventar. Tem muitos caminhos possíveis que vão dar muito mais, eu diria assim, plenitude ao farmacêutico. E eu acho que, como Luciane disse, para encerrar, assim, que esse minuto perdido
né? Esse minuto de reclamação geralmente é um minuto perdido. Então, vamos otimizar esses minutos perdidos pensando em novos caminhos para as novas possibilidades de ser feliz. Era isso que eu queria comentar. Obrigado. Obrigado, Divaldo. A gente tem... é muito grandioso ter você com toda a sua expertise, todo o seu currículo como nosso comentarista. A gente está com um tempo super curto, Luciane, quero agradecer. Pedir para a Luciane em um minuto aqui. Ela respondeu quase todas as perguntas, foi uma fala super fácil o entendimento, nos ajudou bastante. Mas em um minuto, assim, eu tenho resumindo, duas que faltaram. Como que a gente lida com o ego das outras pessoas e quando que a gente sabe se é o momento ou se vale a pena bater na mesa e impor a nossa opinião num mundo tão polarizado onde qualquer batida de mesa significa uma crítica como resposta. Eu vou começar pelo fim. Primeiro, número 1, bater na mesa nunca vale a pena, mesmo que tu tenha razão. Nunca vale a pena. Escrevam isso na frente de vocês. Bater na mesa nunca vale a pena. E quando a gente reconhece, aí voltando à primeira pergunta, quando a gente reconhece uma pessoa que, como lidar com o ego da outra pessoa, eu por mim, você por você. Eu por mim, você por você. O ego, o problema é da outra pessoa. De deixar para o outro resolver o problema que é da gente. O ego da pessoa, a postura da pessoa está acionando alguma coisa lá dentro da nossa programação. E talvez a pessoa nem saiba que ela faz isso na gente. Então, uma dica simples quando acontecer uma coisa dessas é, primeiro, observa o que está acontecendo. Segundo, nunca converse com ninguém que está com raiva ou que está emocionalmente desequilibrado. E terceiro, usa essa técnica. Eu por mim, você por você. Eu por mim, você por você. Pense em você primeiro, para depois lidar com os outros. Geralmente, quando a gente não consegue lidar com os outros, é porque a gente não consegue lidar com a gente mesmo. E eu quero aproveitar ainda alguns segundos para pedir desculpas para a organização do evento, porque passou uns minutinhos aí, mas que bom que eu consegui responder as perguntas dentro do contexto da palestra. Já, mas foi muito agradável. Gratidão por vocês estarem aqui com a gente, estarem disponibilizando o tempo de vocês, o conhecimento e engrandecendo essa nossa atividade. Obrigado, vamos dar sequência aqui.